nós introduzimos fases em vocês, ou seja, cada fase deve dar uma propriedade diferente em função da diferença que a fase tem, seja de composição química, seja de tamanho, distribuição ou formato, tá? Então a gente deve saber o que é a fase, que a gente já viu na aula passada, e nós vamos parar nos nossos diagramas de fase para identificar todas elas. Mas na verdade a gente está vendo microestrutura, então, porque um diagrama de fase ele reflete uma fase que está presente na microestrutura, tudo bem? Então na verdade o que a gente está vendo agora é aspectos microestruturais. Na verdade, a partir da aula de hoje ele fala em propriedades aditivas e propriedades interativas. Na verdade é só um conceito simples, mas enfim, o que ele começa a dizer para nós? Que propriedades aditivas são tipicamente as propriedades onde a soma das propriedades de cada fase individual, ou sua média, deve dar a propriedade do teu material como um todo. Tá? Tipicamente, o que a gente tem que saber? Que em propriedades mecânicas, que é o nosso maior interesse, não existem, ou melhor, em termos de propriedades mecânicas, elas se comportam como propriedades interativas e não como propriedades aditivas. O que eu quero dizer com isso? Alguém pode me ajudar? O que eu quero dizer com não serem propriedades aditivas? Não, ou melhor, o que eu quero dizer com propriedade mecânica ter a característica de uma propriedade interativa e não de propriedades aditivas? Vamos lá, pessoal. Na verdade, assim, uma propriedade aditiva é quando a soma das propriedades individuais vai te dar uma média e, sei lá, essa vai ser a propriedade do teu material como um todo. Uma propriedade interativa é quando a propriedade de uma determinada fase interfere na propriedade da outra. Tá? Então, na verdade, se nós pensarmos em propriedade mecânica, fica claro o exemplo de que se o meu reforço for por partículas de segunda fase e essas partículas de segunda fase forem todas redondas, por exemplo, eu tenho uma resistência. Por outro lado, se eu tiver as mesmas partículas de segunda fase na mesma quantidade de triangulares, a minha resistência já não é mais a mesma. Por outro lado, se eu tiver a mesma quantidade e for uma partícula só em tamanho, eu também não tenho a mesma resistência. Tá? Então, basicamente, as propriedades físicas são as propriedades aditivas, do tipo calor específico, sei lá o que mais que ele mostra aqui, densidade, todo esse tipo de coisa, porque tu simplesmente soma a densidade de uma fase com a densidade da outra e vai ter a densidade do teu material. Por outro lado, propriedades mecânicas elas são sempre interativas, porque a propriedade e o formato principalmente, ou seja, a distribuição dessa fase interfere na resistência mecânica. Tá, pessoal? Então ele começa te dando o conceito de propriedade aditiva e interativa. As aditivas são as que podem ser determinadas pela média de propriedade individual, e as interativas é que quando o comportamento de uma interfere no comportamento de outra. Tá? Então ele só te dá um exemplo aqui das propriedades aditivas, né? Ele começa dizendo que densidade, tipicamente as propriedades físicas são aditivas, e te mostra que a densidade seria a soma das densidades de cada fase individual. Tá? Ele fala também em condutividade térmica, que a princípio é uma soma de todas elas, e começa a falar sobre propriedades interativas, que é o nosso interesse, tá? Que são as que refletem as propriedades mecânicas. Então o que ele fala assim, ó, não podem ser interpoladas entre fases, pois o comportamento de cada fase depende da adjacente. Tipicamente o exemplo é a propriedades mecânicas dos materiais, como dureza e resistência mecânica. Na verdade, o que acontece? Dureza é a resistência à penetração de um corpo mais duro. Na verdade, se eu te colocar duas fases, uma dura e uma mole, se eu fizer a dureza só numa, só na mole eu vou ter um dado de dureza. Se eu fizer só na dura, eu vou ter um outro dado de dureza. E se eu fizer nas duas junto, a dureza não vai ser relativa às duas, porque a maneira com que uma vai escoar em relação ao penetrador é diferente da maneira com que a outra vai escoar em relação ao penetrador. Certo? E se eu pegar as fases sozinhas, vai ser diferente também, porque uma vai interagir na outra. Tá? Então, tipicamente, dureza, resistência mecânica por barrar discordância são propriedades interativas que ele fala aqui. Aí ele vai te dando alguns exemplos. Tipicamente, a mudança no comportamento de uma matriz dútil com uma partícula de segunda fase dispersa, fina e dura, as quais inibem o escorregamento. Tá? Então, tipicamente, isso é a prova de que propriedades mecânicas são interativas. Aí ele te dá um outro exemplo nas propriedades mecânicas. Ele diz que quanto menor o tamanho de grão, mais tu interfere na propriedade do teu material como um todo. Então ele te fala que diferentes tamanhos de grão em um material te dão diferentes propriedades mecânicas. Tá? Te fala que materiais com diversas fases de diferentes tamanhos de grão também vão te dar diferentes propriedades mecânicas. E ele só menciona tu misturar no asfalto ou areia ou brita, com tamanhos diferentes. Um vai te dar um asfalto mais resistente ou menos do que o outro. Tá? Bom, e como exemplo mais importante ainda,
ele te fala que um aço com uma estrutura fina vai ter mais resistência mecânica que o mesmo aço com o mesmo teor de carbono com uma estrutura mais grosseira, tá? Então, na verdade, é assim, pessoal, ó, a gente está falando de microestrutura e vocês têm que ter claro que microestrutura não é só a segunda fase, mas também não é só tamanho de grão. Ambos fazem parte da microestrutura, partículas de segunda fase e tamanho de grão, tá? Bom, então o maior exemplo que ele te dá é o da granulometria, que na verdade vai mudar a resistência do teu material como um todo. Daí ele vem entrando no efeito da forma e da distribuição das propriedades mecânicas, tá? Então ele está te dizendo agora que tu tem duas fases, mas dependendo do seu formato, tu tem diferença de resistência mecânica. O que é isso aqui, pessoal? O que é um aço perlítico? Alguém tem ideia? Tem a ver com as colônias? Não? Hã? Não tem alguma coisa a ver com as colônias de... Não sei dizer de que é, mas eu já ouvi falar. Alguém sabe o que é uma perlita? De onde é que vem esse nome? O que é madrepérola? Hã? Tá, não é assim, ó. Bom, deixa pra lá, mas ele vem de facas que tinham cabo de madrepérola. Era uma disposição do formato das facas, tá? Eu lembro disso. Assim, ó, o aço perlítico, tipicamente, é o aço que está na composição química do ponto eutetoide. A gente não sabe muito bem o que é o ponto eutetoide, mas um dia eu já falei pra vocês o que é o ponto eutético, não falei? Ué, vocês podem me repetir o que é o ponto eutético? É a mistura ideal, né? Tá, mas vamos trabalhar um pouquinho melhor isso aí, Marcelo, porque a gente entenda. 100% é Isso, mas eu já explico isso, mas vamos para o eutético. Alguém pode me dizer o que é o eutético? É a proporção ideal entre um elemento e outro, onde... Tá, mas por que ela é a proporção ideal? Porque todo ele vai solidificar na mesma temperatura, né? Na mesma temperatura? Não, não é por isso que ela é a proporção ideal. Porque Todo ele solidificar na mesma temperatura é uma consequência dele ser a proporção ideal. Então ele está na mesma fase. Né? Tá na mesma fase, não consegui ainda. Na verdade, o que acontece? No ponto eutético, em função de tu estar no balanço de massa ideal, tá? Em função de tu estar no balanço de massa ideal, tu tem a menor temperatura de fusão da tua liga. É quando a tua liga solidifica na temperatura mais baixa. E tu não tem o que a gente chama de intervalo de solidificação. O que é o intervalo de solidificação? Ele está no líquido e vai direto para o sólido. Ele não tem um meio do caminho onde coexiste a fase líquida e a fase sólida por crescimento. Tudo bem? Bom, esse é o ponto eutético. Na verdade, no nosso interesse, que são as ligas ferro-carbono, o ponto eutético ele só existe para ferros fundidos. O valor de composição química do ponto eutético é 4,3%. Não existe material que preste com 4,3% de carbono, a gente não usa. Tá? Mas teoricamente ele existe, está lá e dá um tipo de ferro fundido, o que nós chamamos de ferro fundido eutético. No nosso aço que nós usamos, nós não temos o ponto eutético. Por quê? Porque o aço tem uma alotropia diferente e existe o ponto eutetoide. Esse ponto eutetoide é um reflexo do eutético, só que é do sólido para o sólido. Tudo bem? É a menor temperatura onde instantaneamente um dado sólido vira dois outros sólidos diferentes. Tudo bem? Vamos pelo menos gravar esse conceito. Lá no líquido, lá no eutético, o que eu tinha? Eu tinha um líquido que instantaneamente gerava o quê? Um sólido. Um sólido com o quê? Com duas fases, certo? A adição das fases lá naquele eutético, depois de solidificado, ela ia ser completamente homogênea. Todos os grãos seriam iguais. Tudo bem? Na verdade, aqui no meu ponto eutetoide dos aços, que corresponde a 0,77, que é tipicamente um aço mola. Quem é que tem caminhão aí? Quem é que sabe o que é caminhão? Não. É milóide Calma. Aquele peixe de mola de caminhão, sabe? Aquilo é tudo de aço mola. Tá? É um aço com 0,77% de carbono. Se não mais, mas tudo bem. Esse aço ele tem a composição do eutetoide. Instantaneamente ele está numa fase sólida e quando transforma ele vira duas outras fases sólidas. Característica dele em relação ao eutético: todos os grãos são iguais. Tudo bem? Bueno. O meu aço perlítico é o aço que está nessa composição. E por que chamam de perlítico? Porque a estrutura que ele gera tem o aspecto de pérola.
que são essas linhas intercaladas de dois materiais. Na verdade, ele gera esse componente aqui, que nós chamamos perlita, E ferrito. que ele é ferro intercalado com cementita. Quem é cementita? Cementita a gente vai ver com bem mais cuidado, mas ela é uma ligação química ferro mais carbono. É diferente de um carbono dissolvido no ferro. Tudo bem? Essa cementita ela é muito mais dura do que o ferro. Tá? Ela é um componente extremamente frágil, só que ela nunca está sozinha, então não pesa. Na verdade, o que ele te mostra aqui? Ó? Isso daqui é o teu resfriamento lento do tetoide. Gera 100% desses grãos de perlita. Na verdade, o que eu tenho aqui? Ó? Uma base de ferro e por cima lamelas sobrepostas, porque está por cima, de cementita. Todos os grãos são iguais. Isso daqui, para resfriamento lento, deve ser a melhor resistência mecânica que eu tenho. Por que para resfriamento lento? Porque se eu fizer um resfriamento rápido, de repente eu estou mudando outras coisas e ele está endurecendo por outras causas, não pelo surgimento da fase. Tá? Eu posso estar quebrando o reticulado, posso estar fazendo um monte de barbeiragem. Bom, e o que ele te usa como exemplo aqui? Ó? Ele te dá como exemplo que esse aço, em resfriamento lento, 1077, é o mais duro que eu tenho, desculpa, é o de maior resistência mecânica dentre todos os aços comuns ao carbono, isso é verdade. E ele te diz assim, pô, se eu pegar esse aço aquecer e deixar um bom tempo em alta temperatura, o que deve acontecer na opinião de vocês? Vamos lá. Muita gente faltou a aula passada, eu com vocês. A aula passada eu falei que formação de fases geralmente se dá pelo fenômeno de difusão no estado sólido. O que é difusão no estado sólido? Assim, ó, se eu aquecer e deixar muito tempo, eu facilito a mobilidade atômica, eu permito que os átomos se movam. Essa é a moral da história. Por que uma difusão pura e simples não permite a recristalização? Precisa dar energia para... Não, mas concordo? Claro que sim. Precisa da energia de deformação, mas por quê? Porque só o calor não é suficiente. Não. Porque, Tá, não, tem por quê? porque não tem muita energia interna já. Né? Na verdade a gente pensa assim, ó, na recristalização eu te crio um grão novo e a fronteira nova do grão vem de discordâncias. Certo? Se eu simplesmente aquecer sem discordâncias, eu não tenho como te criar uma fronteira nova de grão. Tá? Mas bom, difusão então, eu aquecer e promover mobilidade atômica. Se eu aquecer esse aço aqui e deixar um bom tempo, eu promovo mobilidade atômica. O que vocês acham que deve acontecer com as partículas que estão lá? Como assim se separar? É Lucas, né? Aí eu sempre esqueço o nome, velho. Me perdoa, cara. André. A sementita da... Ferro? do... Não, isso por muito tempo. Muito. Anos em uma temperatura muito alta. Mas tu tá certo, na verdade. A gente diz que o carbono não deveria ser o ferro. Isso é uma verdade, uma realidade. Só que seria um tempo muito grande, tu tá me entendendo? Eu te digo assim, ó, se eu aquecer isso aqui a 800 graus por uma semana, o que vocês acham que vai acontecer? Nada. Expandir o reticulado. Desculpa então. Se eu aquecer isso aqui a 700 graus por uma semana, daí eu não expando mais o reticulado, concorda? Se eu aquecer a 700 graus por uma semana, o que vai acontecer? Nada. Algo tem que acontecer, eu estou dando mobilidade atômica. Na verdade, eu estou dando mobilidade atômica e os pares devem se unir, digamos assim. Na verdade, quando eu aqueço, aquelas linhas de cementita, elas devem começar a se unir e arredondar. É o que eles chamam de coalescimento. Tá? Na verdade, eles coalescem essas linhas. Bom, acontece que essas linhas só estão dando resistência no meu material porque elas são todas espaçadas e espalhadas pelo teu material. Se eu aquecer fazendo o que eu chamo de tratamento térmico, essas partículas de cementita, elas vão continuar tão duras quanto eram, concordam ou não? Sim. Vão continuar na mesma quantidade, concordam ou não? Mas não foi Eu não vou desaparecer com elas, eu só vou arredondá-las e deixá-las mais juntas. E a resistência mecânica vai cair bastante, pessoal. Por quê? Porque eu estou deixando mais espaço entre as linhas de cementita para deformar. Estão me entendendo? Então é por aí que ele começa a te explicar o que é uma propriedade interativa e por que a resistência ou o formato de uma fase influencia na resistência de um todo. Então assim, pessoal, ó, esse daqui é o meu aço altetoide, tá? Um aço perlítico que tem uma estrutura lamelar com uma alta resistência mecânica. Tá? Alta resistência, repito, para resfriamento lento, normal e equilíbrio. Aí ele te diz assim, ó, se tu deixar esse aço perlítico logo abaixo da temperatura altetoide
Por isso que eu baixei ali. A temperatura do tetóide, na verdade, é... Não sabe qual é a temperatura do tetóide? Não sabe ainda. Bom. Se eu deixar ele logo abaixo dele mudar de fase, tá? Se ele continuar nesse aspecto que está, sem mudança de microestrutura, uma hora qualquer, todas as partículas vão polisser e a resistência mecânica do material vai cair. Tá, pessoal? Isso é a primeira prova que ele te dá. Tudo bem que as propriedades vão mudar bastante, porque a tenacidade vai aumentar bastante. Ou seja, ele vai aguentar mais impacto. Mas em termos de resistência mecânica, ele vai aguentar bem menos. Tá? Então, na verdade, o que ele está te mostrando? Isso aqui é só o mecanismo que ele propõe, mas que a distribuição da fase tem um baita de um peso na tua resistência mecânica. Tá, pessoal? Daí ele começa a introduzir fases dizendo o seguinte, ó. Como é que um material pode ser formado? Como é que ele existe no estado sólido? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa o celular. O que eu posso ter no estado sólido? Ou o que eu chamo de solução sólida, ou uma mistura heterogênea. É o que eu posso ter, não adianta muito. O que seria uma solução sólida, na opinião de vocês? Uma fase desse material, só o outro material no meio do... A liga no meio do outro material, não está ligada. Não, tu entendeu muito bem, só não consigo explicar, mas uma solução sólida, basicamente, em termos metálicos e de metal que a gente está falando, né? É tu resfriar o teu cara e tu ter átomos desses dissolvido na rede do outro. Então é tu ter um soluto dissolvido em um solvente. Tu não enxerga o teu soluto, tudo bem? Bem como se tu olhar para ele como um todo, tu enxerga só o teu solvente, digamos assim, porque é uma coisa só. Tudo bem? Então isso é uma solução sólida. A típica solução sólida metálica que a gente usa como exemplo é a liga cobre-níquel. Porque o cobre e o níquel são extremamente parecidos em termos de tamanho e de algumas outras coisas que é necessário também. Do tipo valência, sistema cristalino, eletronegatividade. Por serem extremamente parecidos, eles são uma solução sólida substitucional. O níquel substitui o cobre substitui o níquel. Tá? Bom, essa é uma possibilidade. Então eu posso ter uma solução sólida substitucional ou uma solução sólida intersticial. Quem me dá algum exemplo de uma solução sólida intersticial? Carbono no ferro. É a primeira que a gente vai lembrar porque é ela que nós temos que gravar. Tá? Também é uma solução sólida. Só que, por exemplo, eu misturar um cobre num níquel, ele vai ser solução sólida até quando? Até o limite de solubilidade. E esse limite deve ser quanto para ti? O que tu acha? 10% mais ou menos. Por quê? Eles são parecidos? Mas porque se eles são parecidos, eu acho que o limite de solubilidade não pode existir. Porque se são muito parecidos, eu misturo qualquer quantidade de cobre no níquel e vai caber. Tudo bem que a partir de 50, eu entendi o que tu pensou. A partir de 50 ele não vai ser mais cobre no níquel, ele vai ser níquel no cobre. Mas que a mistura vai acontecer, vai. Porque são parecidos. Certo? Por outro lado, o carbono no ferro. Até quando ele entra? Agora sim até o seu limite de solubilidade. Concordam comigo? E esse limite de solubilidade deve ser alto ou baixo? Baixo. Baixo porque é um intersticial, vocês estão entendendo? Pô, não cabe muito cara ali nos buracos do meu sistema cristalino, mas também é uma solução sólida. Necessariamente eu posso colocar mais carbono lá dentro do ferro do que o limite de solubilidade. Posso ou não posso? E o carbono que está sobrando além do limite de solubilidade vai estar como? Segunda fase. Como uma outra fase. Uma ligação química, tudo bem? Mas vai ser uma outra fase. Por exemplo, agora deixa eu te dar uma outra liga. Uma liga que não mistura toda, como um cobre-níquel. Um cobre-estanho, por exemplo. Tá? Me parece provável que um pouco de estanho caiba no cobre. Concordam? E que um pouco de cobre caiba no estanho. Tudo bem? Acima dos limites de solubilidade de cobre em estanho e estanho em cobre, quem eu devo deter? Chega para a segunda fase. Aqui é que vocês precisam entender. O problema do meu carbono é que o carbono que sobra dá uma ligação química de uma fase toda diferente. Certo? Lá, no meu cobre-estanho, por exemplo, eu não tenho uma ligação química toda diferente. As minhas duas fases vão ser cobre-estanho e estanho-cobre. Vocês estão entendendo? Então eu sempre tenho essa miscibilidade parcial. Um pouco de estanho mistura no cobre e um pouco de cobre mistura no estanho. Eu não tenho uma outra coisa, como é o caso do meu ferro-carbono. Tudo bem?
E o grande reforço do ferro-carbono está em qual razão? Pela presença do carbono. Por que o ferro-carbono é tão bom? Por que ele é melhor do que um cobre-níquel? Porque o carbono liga com o ferro e vira o cerâmico. Sim, perfeito. Mas na verdade o porquê mesmo é que esse cerâmico é extremamente resistente. Ele é duro e o formato com que ele fica, ele trava todas as discordâncias do meu ferro. Então é por isso que o ferro é o rei da cocada branca e não um cobre-níquel. Tá me entendendo? Embora eu tenha duas fases lá ou não. Esse carbono que está sobrando intersticial, ele te dá uma ligação química diferente. Tá? É essa a grande moral da história, pessoal. Mas como é que eu tenho então? Ou eu tenho uma solução sólida ou eu tenho uma mistura heterogênea. Alguma coisa que não se mistura perfeitamente lá embaixo. Tá? E os meus diagramas de fase devem prever tudo isso aí. Tá, pessoal? Então assim, ó. Eu vou dar uma pulada porque na aula de vocês eu não falei alguma coisa na segunda-feira. Então o que eu posso ter em termos de solidade, no que eu estou gerando, no meu sólido? Uma liga totalmente miscível, uma liga totalmente immiscível e uma liga de miscibilidade parcial. O que vocês entendem quanto a isso? O que é uma liga totalmente miscível? É tipo um cobre-níquel. Então vamos ver se eu dou uma mostrada rápida para vocês, que a outra aula eu mostrei para outra galera. Aqui. É tipo uma cobre-níquel, que seria o quê? 100% de miscibilidade. Totalmente miscível. 100% de miscibilidade. Aonde? No estado sólido. Portanto, quantas fases eu tenho? Uma fase. Uma ou duas? Duas. Não, aqui ó, aqui. Isso daqui é uma totalmente miscível. Quem é que eu tenho aqui em cima? Líquido. Quem é que eu tenho aqui? Líquido. Quem é esse sólido? A solução sólida do cobre. Sim, tudo bem? Portanto, é um cobre-níquel. Mais. É um cobre-níquel. Sim. Esse sólido é um cobre-níquel, é isso? Ali eu não estou dando quem são os componentes, mas se fosse cobre-níquel. Sim. Aquele sólido seria quem? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho todo mundo líquido. Por que está todo mundo líquido aqui? Porque eu estou acima do ponto de fusão dos dois ou não? Não. Aqui eu não estou acima do ponto de fusão do cobre. Níquel. Cobre e níquel. Aqui eu não estou acima do ponto de fusão dele. Não tá. Não tem limite de solubilidade, é totalmente miscível. O que acontece ali, pessoal? A temperatura de fusão, que tipo de propriedade é? Térmica. Química? Física. Portanto, a temperatura de fusão é uma propriedade o quê? Aditiva. Se é aditiva, depende Dos dois elementos. dos dois elementos. Portanto, ali, eu estou com toda a minha liga fundida e estou abaixo da temperatura de fusão desse daqui. Por quê? Não. Porque eu tenho uma certa quantidade do de alto ponto de fusão e uma outra quantidade do de baixo ponto de fusão. Se tu fizer a média de tudo isso aí, vai dar em um lugar por aqui. Concordam? Bueno. Tá todo mundo líquido. Daí eu começo a achar minha temperatura, o que começa a acontecer? Alguém começa a solidificar e o resto começa a ficar líquido. Concorda? Esse primeiro sólido que aparece deve ser cobre e níquel. Concorda? Baixo mais a temperatura, o que é esse outro sólido? Cobre e níquel de novo. Uma outra composição. Concorda ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Baixo mais a temperatura, continua Ainda sendo mais cobre e cobre níquel. Só que numa outra composição, não sei qual. Quem é que vai diminuindo com a temperatura? Cobre. Quantidade Não. de líquido. A quantidade de líquido. Concorda? Todo mundo líquido. Bota um sólido, tem menos líquido. Bota mais sólido, menos líquido. Mais sólido, menos líquido. Claro que a composição química do líquido que sobra muda. Sim, diferente do que está sólido e também diferente do primeiro líquido. Composição química diz é só a quantidade. É isso que nós temos que entender. Composição química é composição química.
Por exemplo, se tu é feito de água e... ia dizer de água e álcool. Se tu é feito de água e açúcar, a tua composição química é tanto por cento de água e tanto por cento de açúcar. É quem tem dentro de ti. Tá? Então, a composição líquida, química do líquido é uma e do sólido é outra. Certo? Vai mudando, tudo bem. Só que a soma, o balanço dessas composições químicas de líquido e sólido tem que dar o quê? 100% de quê? Do 2 da quantidade de 2. 100% da quantidade dos dois. Tá certo, mas não tá sabendo me dizer. Tem que dar a composição química da liga. Vocês estão me entendendo? Aqui, ó. Tenta entender isso aí, ó. Eu tô aqui. Qual é a composição química dessa liga? Tanto por cento de A e tanto por cento de B. Concordam? Aqui. Qual é a composição química do líquido? Tantos por cento de A. Tanto por cento de A e tanto por cento de B. Aqui, qual é a composição química do líquido? Não sei. Do sólido? Não sei. Só que a soma do A no sólido e a soma do A no líquido tem que dar o quê? 100% de sólido. Tem que dar o quê? 100%. Ali, Tem que dar tanto por cento de A. Entenderam ou não? É a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa, tanto por cento de A. E a soma do B no sólido e do B no líquido tem que dar tanto por cento de B. A soma do B com A é a sua composição química. Concordam? Mas a composição química é da liga. Aí eu vou baixando. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Aí uma hora qualquer todo mundo vira sólido. Concordam ou não? Então esse daqui é o ponto crédito? Por que não? Porque ele passou pelo líquido, ele não virou sólido. Porque não é todo mundo vira sólido, ele vira sólido só o último líquido. Concorda? Porque os outros sólidos já estão sólidos. Tá? E aqui todo mundo vira sólido. O que acontece? E a composição química do sólido aqui? Que é quanto? Suzane, né? Falou. Suzane falou. Que é tanto por cento de A e tanto de B. É essa daqui. Concordam? É isso que se tem a princípio. Eu estou solidificando isso aqui que está acontecendo. Portanto, isso daqui é uma liga de quê? De miscibilidade total. Todo mundo mistura. Certo? Quantas fases eu tenho aqui? Ali embaixo, no sólido. Uma. Qual fase? Sólidos. Composta de quê? A e B. Ou seja, de cobre e níquel. Uma solução sólida substitucional de quem? De A em B. Tudo bem? Bueno, depois o que ele te apresenta lá? Totalmente immiscível. O que deve ser? Deve ser alguém que não mistura no sólido. Certo? Se ela é totalmente miscível, eu tenho um líquido e o líquido vai virar o quê? Duas fases. Um sólido de quantas fases? Duas, que não misturam. Quais fases vão ser essas? Uma fase de um elemento e outra fase de outro. Uma fase de um elemento e outra fase de outro, que não misturam. Concordam? Agora vamos tentar dar uma olhadinha no diagrama dessa fase. Ele deve ter algo interessante. É essa daqui. Todo mundo líquido a certas temperaturas, certo? O que acontece aqui, ó? Quando eu chego nesse ponto, o que acontece? Todo líquido transforma e vira o quê? Sólido. Dois sólidos, um sólido com duas fases diferentes, concordam? Instantaneamente. E A mais B, então? Porque A mais B, porque aqui é A e aqui é B. Uma fase de A e uma fase de B. Certo? E a distribuição dessa fase de A e B vai estar como? Ai, não sei. Hã? Não, mas como é que ela vai estar distribuída? Não, como é que ela vai estar distribuída geometricamente? Mais denso embaixo. Não. Na verdade, o que vai acontecer? A transformação é instantânea. Concorda comigo? Não estão vendo ali? Se ela é instantânea, todos têm que estar igual, pelo menos. Concorda comigo? Então, aqui todos os grãos de material vão estar com a mesma distribuição. Concorda? É isso que ele está me dizendo. Esse daqui é o ponto eutético. Vem do líquido e gera
um sólido todo igual. Se vai ser lamelar, vai depender da liga. Geralmente é aquela mesma lamela do aço ali. Só que o aço é diferente, só isso. Tá? Mas aqui seria o ponto eutético. Todos os grãos são o quê? A mais B iguais. Certo? Portanto, isso deve ser o quê? A melhor ou a pior resistência mecânica dessa liga? Melhor. A melhor dessa liga. Certo? Se eu tiver um pouco à esquerda, o que que acontece? Hã? Há mais líquido. E quanto mais eu baixar a temperatura, Menos. mais A, menos líquido. A composição química do A muda ou não? Não. Por que que não muda? Porque A é A, não mistura. Quem é que vai mudando a composição química? O líquido. Concordam? Vai ficando uma diferente composição química de A e de B. Quando o líquido solidificar, ele vai solidificar como? O líquido vai solidificar instantâneo. O líquido, pelo menos. Concordam? Não estou falando da liga. O líquido vai solidificar quando passar aqui. A diferença é que aqui, ó, vai ter mais líquido, desculpa, menos líquido, e aqui vai ter mais líquido. Concordam ou não? Sim ou não, pessoal? Tá? Na verdade, esse líquido que passar aqui vai ser o quê? O mesmo grão eutético. Estão me entendendo? Por exemplo, deixa eu explicar diferente então. Esse sólido que apareceu aqui, ele tem o quê? A. Concordam? E o próximo sólido? A. E o próximo? A. Tá? Então o que eu tenho? Sólido PA. E uma ilha de líquido. Concordam? Quando o líquido transformar, ele vai ser o quê? Hã? A mais B, porque tem A mais B dentro dele. Vocês não concordam comigo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter grãos A mais B e grãos A. Não vai ser a menor resistência. Estão me entendendo? Agora vamos olhar para a direita. Quem é que começa a solidificar? B. Mais B, mais B, mais B. E o líquido vai ficando com o quê? A mais B. Concordam? Quando o líquido solidificar, ele vai ser o quê? A mais B sólido. Concordam? Então eu vou ter B e A mais B sólido. Também não vai ser a menor resistência. A melhor resistência vai ser quem? O eutético. Por quê? Porque todo líquido tem o quê? E quando o líquido transforma para o sólido, virá A mais B também. Instantaneamente. Tá? Esse é o meu eutético. Tudo bem? E isso é um diagrama de solução sólida o quê? Bateria. Oi? Isso é um diagrama de solução sólida o quê, gurizada? Sem solução sólida. Tá? Por quê? Porque não mistura. Agora dê uma olhadinha no da direita ali. O que vai ser? Hã? Meia não. Solubilidade parcial. Tá? Marca dele aqui, ó. Eu botei ele. Vamos lá então. O que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Líquido. Agora vamos para o meio ali. O que acontece se eu estou nessa composição química aqui? O eutético. Concordam? Portanto, todo grão vai ser igual. Concordam? Composto de quê? Não. Alfa e beta. Alfa mais beta. Certo? Por quê? Porque cabe A no B e B no A. Estão entendendo? Então todos os grãos vão ter alfa mais beta. Alfa mais beta vão ser compostos de quem? A e B. Estão entendendo? Então eu vou ter uma composição química da fase. Quantas fases eu tenho aqui embaixo? Duas. Alfa e beta. Composição química de alfa, tanto por cento de A e tanto por cento de B. Sei lá eu. Certo? Composição química de beta. Tanto de B e tanto de A. Tanto por cento de B e tanto por cento de A. Quem é que vai variar entre os dois para fechar a composição toda da liga? Alfabeto. Não. Alfa e beta vai ser igual, ué. Alfa é alfa e beta é beta. Não. A composição. Não. A quantidade de A. Não. A composição. Quantidade de alfa e quantidade de beta. Vamos de novo. Eu estou chegando no eutético e 100% dos meus grãos vão virar alfa e beta. Tranquilo?
Melhor, 100% dos meus grãos vão virar um grão com alfa e beta. Vocês me entendem? Eu vou ter vários grãos iguais compostos de alfa e beta. Tudo bem? A temperatura ambiente, todos os alfa têm a mesma composição química ou não? Sim. Sim? Sim. Por quê? Que alfa é alfa. Porque vem dando. Tá, por enquanto vamos continuar assim, porque alfa é alfa. Tudo bem? Na verdade a composição química do alfa é a solubilidade de B em A. E todo beta, a temperatura ambiente é beta. Por quê? Porque beta é a solubilidade De A em B. do A em B. Certo? Pô, mas e aí? E a composição da química da minha liga, como é que fica? Se eu estou com 50%, 40% ou 30%, quem é que muda? A quantidade de alfa em beta em alfa. De alfa Não, mais tá beta. certo, mas não a quantidade de alfa em beta ou de beta em alfa, a quantidade de alfa e beta. Beta. Estão entendendo? Então, variando essas quantidades e multiplicando pelas composições... Ops, não. Não. Se eu variar as quantidades de alfa e quantidade de beta multiplicado pela composição química de alfa e beta, eu tenho a composição química da minha liga. Consegue me entender? Sim. Ou seja, a quantidade de A e de B inicial. Estão me entendendo ou não? Júlia, entendeu? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, pessoal? Ó, uma quantidade de alfa e de beta. Tudo bem? Se eu multiplicar a quantidade pela composição... Assim, ó, se eu multiplicar a quantidade de alfa que eu tenho pela composição química do alfa, vai me dar a quantidade total de alfa que eu tenho. Não? Bom, alguma hora eu vou voltar para isso aqui. Mas na verdade tudo tem que bater com a minha composição química que eu estou aqui. Certo, pessoal? Então, a fase alfa, se ela está aqui à direita, qual é a composição dela? Não, assim, ó. Se eu estou aqui, a minha fase alfa tem essa composição química. Concordam ou não? Se eu estou aqui, a minha fase alfa tem qual composição química? A mesma. E aqui? A mesma e a mesma. Porque é a composição química da solubilidade. A minha fase beta, a mesma. Estão entendendo? O que vai variar? Se eu estou mais para cá, eu tenho mais quem? Mais beta. Se eu estou mais para cá, eu tenho mais quem? Mais alfa. Mas aqui, ó, a minha composição química vai ter que ser essa. Que é o que eu tinha na minha liga. Sei lá, 20/70. Se eu misturei inicialmente 20/70, a minha conta final tem que fechar em 20/70, concordam? 20/80. Tá? Bom, então isso daqui, pessoal, é um diagrama de solução sólida limitada. Por enquanto vamos só entender ele, a gente vai voltar a bater legal. Tá? E na verdade aqui, pessoal, o que acontece se eu estou aqui, ó? Quem eu começo a formar? Alfa. E o resto? Líquido. Composto de quem? Alfa mais beta. A mais B. Alfa composto de A mais B e líquido de A mais B. Vou baixando, vai aumentando o quê? A quantidade de alfa. Concordam? A gente vai ver detalhes disso aqui bem depois, tá? Mas é isso aqui que me interessa. Isso aqui é um diagrama de solução sólida limitada, tá? O alfa tem A e B. Pois era o que eu ia perguntar agora. Eu primeiro quero perguntar duas coisas daqueles gráficos que eu mostrei ali para vocês. Se o alfa tem A e B, necessariamente o beta tem A e B? Sim. Não. Depende do diagrama. Mas assim como A pode misturar em B, B pode não misturar em A. Se faltar A. Não, simplesmente não misturar, porque eles não são tão parecidos assim, tá me entendendo? Isso é possível? Criar uma nova fase. Não, daí eu ia ter uma fase alfa e a outra fase seria o quê? A mais B. A e B. Alfa. Não, só B. Só B. Só B. Já vou te explicar. Assim, ó. Se eu tiver solubilidade aqui na esquerda, B cabe em A. Certo. Se eu não tiver solubilidade na direita, A não cabe em B. Certo? Então, se eu estou aqui no meio, quais as fases que eu tenho? Alfa, B em A. Concorda? E a outra fase é quem? Seria A em B, mas não cabe A em B. Portanto, Só B. B. Só B. Certo? Então isso pode acontecer. Mas se o A não cabe em B, tu não vai ter o A e o B também?
É, pra onde foi não, aquele ar? não, porque o ar já tá todo aqui. Lá entrou todo aqui. O ar já entrou todo Ah, aqui. beleza, era essa, é isso que eu tava É, vendo. não, essa moral, o ar já entrou todo desse lado. Se não tivesse solubilidade. Não, se não tivesse solubilidade, eu ia ter sempre A e B. Aí vai ter sempre. Ah, tá. Aí ia ser sem solubilidade. Entendeu? Mas assim, então só de pode manhã. acontecer de eu não Se ter tiver solubilidade nos pouca- dois lados, isso é Se possível. tiver pouca possibilidade, pode acontecer de ter A e B no final. Ou não. Como? Se tiver pouca solubilidade. É, vai solubilizar até o momento que vai dar e depois não. sobrar. Se tiver, não. Ou ele tem solubilidade parcial, e o que tu vai ter? Alfa e B, ou beta e A, não sei. Ou tu vai ter A e B. Não tem como Não ter... tem como sobrar dois. não tem como ter beta e A e B. Isso não dá. Tá? Aí é impossível. Porque na verdade o que acontece? Eu até entendo a tua linha de pensamento, mas daí eu tenho uma grande quantidade de alfa. Tá me entendendo? Ou uma pequena quantidade de alfa. Mas o B fica sozinho. Tá me entendendo? Se eu tô mais pra cá, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade desse alfa. Quantidade. Eu vou ter muito alfa e pouco B. Mas eu vou ter alfa e B. E se eu tiver mais pra lá, de repente eu posso ter muito A e muito beta. Se eu tiver mais pra lá, muito mais beta do que A. Mas eu vou ter beta e A. Como aqui eu teria alfa e B. Sempre. Bueno, vamos de novo. Isso eu já expliquei pra vocês, né? E a segunda coisa, o que vocês montaram em relação à solubilidade naquele gráfico? Danilo, eu posso dizer que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura? Não. Não, porque no último a temperatura estava menor e a atividade No último? no último gráfico, como não estava diferente, estava menor. Não, na verdade o que eu quero dizer pra vocês é assim, ó, vamos tentar usar uma lógica. Para que a solubilidade aumente, eu tenho que dar temperatura. Quando eu dou temperatura, eu dou mobilidade atômica, tu concorda? Portanto, a princípio eu começo a agitar os átomos do meu solvente para que o meu soluto entre. Na verdade, o soluto vem, dá uma empurradinha para fora e bora lá e o solvente que saia. E se eu der muita temperatura e eu agitar demais o meu solvente? Vou até tem um limite igual, né? Hã? Tu tem um limite igual, não consegue ultrapassar aquele limite. Não, segura aí. Se eu agito demais, o solvente agita demais e o soluto agita demais também. Não é sai, porque eu estou entrando. E o soluto agita... pode pensar que sai. Tudo bem. Tá? E o soluto agita demais, então ele não vai conseguir entrar. Vocês concordam comigo? Porque a agitação está grande demais. Então, uma das coisas que nós mostramos ali, ó... Aqui, ó. Qual é o teu limite de solubilidade aqui? Quem é o limite de solubilidade ali, pessoal? Essa daqui é a linha de solubilidade, ó. Então ela está assim, aumentando com a temperatura, mas depois ela começa a diminuir com a temperatura, não começa? Com a temperatura muito alta, ela diminuindo. Tá? Tá? Então isso também tem que estar claro. Não sempre maior temperatura, maior solubilidade. Isso não é uma verdade. Tá? Bom, dito isso, pessoal, a gente já sabe o que nos espera. Que a gente tem 3 tipos de diagrama de fase para pensar. E nele nós vamos calcular um monte de coisa. O que é a composição química no entendimento de vocês? Hã? Quanto tem de composição química elementar? Tudo bem? Então, composição química elementar. 32% de estrôncio com 98% de berílio. É o que eu tenho lá dentro. Tá? Tem que fechar sem hora. Mas é o que eu tenho lá dentro. Composição química. Certo? Uma fase. Se eu baixar a temperatura, a composição química dela pode mudar ou não? Não? Mas pensa comigo, velho. Se uma fase é composta de A em B, se em alta temperatura cabe mais B em A do que em baixa, a mesma fase eu posso ter em alta e em baixa temperatura, tu não concorda? E a composição química dela em alta temperatura não pode ser diferente da de baixa? Sim. Não entendeu? Assim, ó. Não tem triângulo essa porcentagem dos dois. Não, assim, ó. Vai ser diferente porque o limite de solubilidade vai ser diferente. O limite de solubilidade vai ser diferente. Mas assim, ó, por exemplo, a temperatura ambiente cabe 10 de B em A. Tudo bem? E a temperatura de 1000 graus cabe 15 de B em A. Tudo bem? Bueno. A minha mistura inicial era 20% de B e 80% de A. Qual é a composição química da fase a 1000 graus? Mais É mesmo. dele. Não.
te dei os números, presta atenção. 2080. A temperatura ambiente cabe 10B em A. A temperatura de 1000 graus cabe 15B em A. Tudo bem? Isso é o que cabe. Portanto, isso é o meu limite de solubilidade. Agora, para fazer minha liga, eu peguei lá e comprei... quanto que eu falei? 20, né? Eu comprei 20% de B e 80% de A. Misturei todo mundo. Tudo bem? Liquefiz e achei. Quando eu parei em 1000 graus, quais as fases que eu tenho? Tá, não te preocupa com elas. A e B em A. Não, parece. Quando eu parei em 1000 graus, qual é a composição química da fase B em A? 15. E quando eu estou em temperatura ambiente? 10. Então a composição da química da fase pode mudar, não pode? Mas a quantidade deles não. Não, isso é outra coisa. Não. Como assim a quantidade? Tipo, você tem 10 de A e 10 de 20 de A e 10 de B. Aí tu quer colocar, tu aumenta a temperatura, vai caber mais de B em A. Mas o restante do B vai sobrar igual, vai estar ali igual. Claro. Pois é. Mas, não, mas a composição química da fase eu estou falando, eu não estou falando da composição química da liga. Da fase, daquele B em A. Muda a composição química, não muda? Então, algumas coisas a gente tem que ter claro. Composição de elementos da fase. O que mais a gente deve ver num diagrama de fase também, para fechar esse cálculo todo? O que é uma proporção de fases para vocês? Pessoal, vamos lá. Proporção de fase tem a ver com... É o que tu falou agora, cabe... Tá, eu prefiro fase alfa e fase beta. Sim, proporção é a quantidade de uma fase em relação à outra. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu tenho uma liga 50-50. Só isso eu preciso que vocês prestem atenção, que daí eu toco a matéria. Eu tenho uma liga 50-50, certo? Composição química, 50% de A e 50% de B. Ela tem fase alfa e fase beta a temperatura ambiente. Tudo bem? Bueno. Se eu pegar 0,5 e multiplicar pela composição química da fase beta e somar com 0,5 vezes... Não, desculpa. Se eu pegar 0,5 e multiplicar pela... E pegar 0,5 e multiplicar pela quantidade de B na fase alfa, vai me dar o quê? Vai me dar todo o B do material. Isso a gente tem que entender. Tá? Não foi bom o meu exemplo de 0,5. Vamos a 0,4. Me ajuda aí então. Então eu tenho uma liga 60-40. Tudo bem? Nessa liga 60-40, se eu pegar 0,6 e multiplicar pela quantidade de B em beta e somar com 0,6 vezes a quantidade de B em alfa, vai me dar o quê? Vai me dar a quantidade de B total. Tudo bem? Se eu tiver 60% da fase B. Fase beta. Tá? Bom, então isso aí tem que estar fechado, pessoal. Tem uma composição química da liga que ela tem que ser seguida. Tá, pessoal? Então vamos continuar. Então, assim eu formo esses três tipos de diagrama. Tá, pessoal? O primeiro que ele te dá como exemplo paralelo é o de total miscibilidade. Tranquilo? Professor, a porcentagem, por exemplo, de alfa vai ser referente à porcentagem de A em todo o sistema, é isso? Esse é o Por exemplo, tem 0,4 de alfa, né? Não, tem 60 de beta, 40 de alfa. 60 de beta e 40 de alfa. Por exemplo, o senhor deu, né? Foi. Aí tu vai pegar 0,4, vai multiplicar pela quantidade de alfa, tu vai ver o quanto de A tem alfa. Isso. Aí tu pega 0,4 também e multiplica por beta, aí tu vai ver a quantidade de A que tem em beta. É isso? E é isso aí? É isso aí. Isso tudo tem que dar o quê? Dá 100% de A, né? E beta. Só cuidado com 100% de A. Dá 100% de A em relação à porcentagem de A que tinha a liga. Tá entendendo? Se a liga tinha 40%, se a liga tinha 30% de A, isso aí dá 100% de A, que na verdade é o quê? 30% do total. Tudo bem? Tá, pessoal? Então vamos lá. Deu aí, velho?
Então ele começa dando o exemplo da miscibilidade total, eu inverti, eu fui lá para frente e voltei agora, com uma mistura de água e álcool, tá? Só que na verdade nosso esquema é o estado sólido, então vamos olhar pouco para isso aqui, não me interessa muito. O que eu tenho aqui? Ó, cobre e níquel completamente misturado com uma solução sólida substitucional, tá? Daí ele vem para um exemplo do chumbo e cobre, onde eles não se misturam. Coloque tua quantidade de chumbo liquefaça no cobre, não tem mistura, tá? E depois ele vem para a miscibilidade limitada, onde o exemplo dele é que, na verdade, é que ele traça paralelos para que vocês entendam. Como todo mundo já entendeu, eu vou passar reto, tá? Depois ele fala no estanho de chumbo que são de miscibilidade limitada, ou seja, um pouco mistura e outro não. Por que que isso acontece? Ele te fala que isso acontece em função de uma tal de regra de desse cara aí. Na verdade ele te diz assim, ó, para que tu tenha uma solução sólida, tu tem que verificar 4 condições, tá? A gente não vai calcular nada assim, mas os raios atômicos têm que ser extremamente parecidos. Se eu tiver mais de 15% de diferença de raio atômico, eu não estou satisfazendo essa condição. Portanto, não deve ser uma solução sólida, certo? Ou pode ser uma solução sólida parcial, vai saber, tá? Então, o primeiro deles é a diferença de tamanho, a mesma estrutura cristalina ou muito próxima. Que mais? Eletronegatividades parecidas e valência, tá? Eletronegatividade, você sabe o que é? Na verdade é a tendência a oxidar. É o grau de nobreza que eles têm na série eletrolítica. A gente vai ver tudo isso depois também, mas digamos assim, ó, se eles forem... É que a eletronegatividade ela é muito função da valência. Então se a valência for parecida, a eletronegatividade também. Tá, pessoal? Então se esses 4 forem parecidos, eu tenho uma solução sólida. Se não, eu tenho uma solução sólida. Ou parcial, ou não tem solução. Aí ele simplesmente te dá os exemplos do ouro e da prata. Aliás, eu não sabia disso. Vou perguntar pra... Júlia, me diz uma coisa. Tu já pegou um anel de ouro misturado com prata? Você vem? Aliança. Hã? Aliança vem de... Não, mas a aliança não é de ouro puro? Não, tem umas de noivado que são de ouro com fio de prata banho de também. ouro é outra coisa. Não, tem umas de noivado que são de ouro, que são de prata com um fio de ouro no meio só. Não, mas aí, não, tudo bem. Isso aí é outro papo. Eu não sei, eu tô realmente perguntando. Acho que ouro branco é mistura de ouro com prata. Ah, tudo liquefeito e largado. Mas é bem Os caras macio. chamam de ouro branco. Pode ser, não, pode ser. Bem mais macio do que quem? Do que quem? Ah não, tá, mas daí só banhado. Porque uma liga sempre é mais resistente do que... Tá, eu nem sabia, na verdade me dei conta hoje, porque o cara tá te dizendo que ouro e prata são totalmente miscíveis. É ouro branco. Então tu pode simplesmente misturar todo o ouro na substância sólida ali. O ouro branco é o ouro com a prata misturada, não sabia disso. Então, se não me engano. Porque o ouro branco é mais caro que o ouro dourado, né? Isso, e tem esse bagulho aí. Então não deve ser mais caro, porque a prata é mais barata que o ouro. É que o ouro dourado ele não é puro, né? Se ele fosse puro, tu passava a mão e ele riscava. Bom, não sei, O pessoal. 18 quilates aqui tem 18%. Se alguém puder dar uma olhada em casa, quem é que tá por casar aí? Tu, Marcelo? Não, fiquei noivo, já separei já. Fiquei até noivo, comprei aliança, caralho. Aí a mulher tirou ele do grupo. Quando eu fui me engatar, eu pulei fora, dei sorte. Conhece o Petelã? Não. Olha, tá, então Pô, quem mano, ele é um tá otário, mostrando cara. aí? Petelã é aquele que entra e sai sem ninguém ver, velho. Pô, aí, pô, não conhece. Tem tempo de vida, né? Tem tempo de vida, tem experiência. Vamos lá. Aqui, ó, então o que ele tá falando? Que os tamanhos aqui são muito parecidos, olha aqui, ó, só 0,1 nanômetro, tá? Só um pouquinho, pessoal. Mesma estrutura cristalina, eletronegatividade. Então ele está dizendo que quando satisfaz as 4 condições, tu tem uma mistura completa. Então eu não sei, eu realmente nunca vi, mas se tu pegar um percentual de ouro, fundir com a prata fundida, tu deixar solidificado, ele vai ficar uma amostra só, tu não vai ter ouro separado de prata. É isso que ele está te dizendo, tá? Daí ele te mostra na liga alumínio e silício, nada a ver, eles realmente não misturam nunca, tá? Por quê? Porque eles têm diferença razoavelmente grande em tamanho atômico, tá? E as eletronegatividades são diferentes e aqui é um pouco diferente também, então não rola, tá? Na verdade, assim, ó, só pra gente ter um caminho das pedras. A gente usa alumínio e silício em aço quando fabrica. Ele só tem, basicamente, uma utilidade, tirar o oxigênio do aço. Nenhum deles se ligam um com o outro, uma sujeira de alumínio e silício, vocês estão entendendo? E a gente tem líquido lá,
alumínio e silício. Eles nunca se ligam para se misturar, porque eles são immiscíveis. A gente vê sim sujeiras de alumina ou sujeiras de sílica resultantes no teu ácido, mas nunca de alumínio e silício, entendeu? Exatamente por não ter miscibilidade. E depois ele te apresenta prata e cobre. Te diz que são razoavelmente miscíveis. E se vocês olharem, olha aqui, ó, eu tenho, para vocês verem o grau de importância do tamanho atômico, eu tenho mesma valência, mesma estrutura cristalina, eletronegatividade extremamente parecida, e o raio atômico é um pouco maior do que 15%. Portanto, eles te dão aquelas ligas de miscibilidade parcial. Misturam até uma certa quantidade ou não, tá? Bom, pessoal, então vamos tocando. O que ele está me dizendo assim, então? Que em função de todas essas coisas, eu posso fazer modificações estruturais das minhas ligas sólidas. E essas modificações estruturais têm muito a ver com difusão, aliás, tem tudo a ver com difusão, tá? E essas modificações todas vão te dar uma modificação de propriedade mecânica, é isso que ele está te dizendo, tá? A primeira delas é o que ele chama de crescimento de grão. Na verdade, o que acontece, pessoal? Vamos tentar entender um pouco melhor. Para aquecer um material, só aquecer ele, eu vou dar mobilidade atômica. E a mobilidade atômica é maior nos contornos de grão do que dentro do grão, tá? Então, o que acontece? Em alguns casos, esse grão pode girar em função da mobilidade atômica que eu tenho ali, e um alinhamento de um grão pode virar o mesmo alinhamento do outro. Então, pela difusão, eu posso ter um aumento no tamanho do grão, porque um grão grande consome o menor, mas não é consome. O menor se alinha na direção do grande e vira um só. Tá? Então, isso é um aspecto de modificação estrutural que mexe na propriedade mecânica, porque quanto maior o meu tamanho de grão, maior a minha fragilidade. Tá? Então, a gente fala assim, ó, tu tem movimento de átomos pelo contorno, não tem variação na composição química, porque tu está só aquecendo. Então tem a mesma composição química que tu tinha antes, né? Não muda a estrutura cristalina e não tem grão novo. Tu simplesmente aumenta o tamanho do teu grão antigo. Aí ele te fala uma outra possibilidade de mudar a microestrutura mudando a resistência mecânica. É a recristalização. Recristalização existe quando? Só existe quando tem trabalho a frio, porque recristalizar é criar um grão novo. Também é baseado em difusão, também do calor, também as coisas difundem, só que agora difundem junto com as discordâncias. Os planos das discordâncias difundem e te criam novos planos. Tá? Também não tem modificação química, mas tem uma grande mobilidade atômica e novos grãos são criados. Tá? Então gravem isso, pessoal, vocês deveriam saber. Recristalização só após trabalho a frio. Aí vem uma coisa que ele chama de variação holotrópica, também muda a propriedade mecânica. O que é uma variação holotrópica? Mudança de holotropia, tá? Então, por exemplo, se eu conseguir te dar um ferro agora, CCC, e um ferro agora, CFC, qual resiste mais? O CCC, tá? Então, tu também não tem variação na composição química, não cria novo grão, mas tu muda o teu sistema cristalino, tá? Depois ele fala em solubilização, isso aqui é um pouquinho mais difícil de vocês entenderem. O que vocês... Vamos pensar em outra coisa assim, ó. Deixa eu ir mais direto no exemplo. Imagina que eu te dei um aço com carbono muito baixo, tá? 0,008 de carbono. Qual é a solubilidade de carbono no aço, no ferro? E cromo. Tudo bem? Bueno. Se eu resfriar esse cara devagar, talvez nem todo níquel caiba no aço, caiba no ferro, ou nem todo cromo caiba no ferro. Tudo bem? Portanto, se eu resfrio esse cara devagar, algum níquel e algum cromo vão sair pela solubilidade. Concordam comigo ou não? Beleza. E quando eles saem, o que provavelmente eles vão fazer? Provavelmente vão se ligar entre eles. Então eu vou te largar uma partícula de cromo-níquel lá. Tudo bem? Beleza. Daí eu olho para aquilo e digo, pô, não quero isso. Como é que eu posso tirar essa partícula de cromo-níquel? Meu único jeito, subir a temperatura de novo, aumentar a solubilidade da matriz pelo cromo-níquel, e aí o que vai acontecer com o cromo-níquel? Vai se solubilizar, certo? Então ele está lá todo dissolvido. Se eu baixar a temperatura devagar de novo, o que vai acontecer? Vai sair de novo. Mesma coisa. Portanto, só me sobra baixar rápido, concorda? Se eu baixar rápido, o que eu vou fazer? Congelar a minha microestrutura.
Isso se chama solubilização. Isso é muito usado, principalmente em ácidos que têm uma grande composição química. Porque de repente pode ser que eu queira que ele fique todo dissolvido na matriz. Para quê? Para de repente me dar resistência à corrosão, ou para de repente não imantar, ou sei lá o que. Pode ser que eu queira. Tá? Bom, isso é solubilização. Isso é parecido com alguma coisa que vocês já ouviram falar? A têmpera. O que é têmpera? Explica para nós, Daniel. Tá bom, não esquece, eu explico. Têmpera é aquecer e jogar na água. É a mesma coisa que eu fiz agora. Eu peguei esse cara, aqueci e joguei na água. Qual é a diferença de um para o outro? Tá, agora vai ter que não também. Qual é a diferença de um para o outro? Tá, mas explica para mim. Tá, mas cadê esse termo de estrutura? Pode grão. arrebentar o... Não, pessoal. Não, vocês não podem ser, como é que eu dizer? O engenheiro ele não pode ser, não pode só... O carro anda porque tem roda, não pode dizer isso, tem que dizer por que o carro anda, na verdade. Na verdade, qual é a diferença da têmpera para essa solubilização? Na têmpera eu subo, tá? E na têmpera eu tenho carbono que entra no ferro. Tá? Subo a temperatura e o que acontece com o meu ferro? Ele vira CFC. Concorda? Aumenta a solubilidade e o carbono está onde? Dissolvido no CFC. Se eu resfriar devagar, o que acontece? CC. Ele sai e liga com quem? Com o ferro em forma tal da sementina. Beleza. Então vamos lá de novo. Subir. Se eu jogar na água, o que vai acontecer? Prende ele lá dentro. Tá todo dissolvido o carbono. Na verdade ele vai arrebentar o... Porque não vai caber. Essa é a diferença. Na tal da solubilização, eu subo a temperatura, solubilizo e jogo na água e congelo, mas continua a mesma estrutura cristalina. Ele vai voltar a ser CCC ou vai ficar CCC? Essa é a diferença. Na solubilização eu subo, desço e mantenho a estrutura que eu tinha lá em cima. Tá? No caso do meu aço, eu subo no CFC e quando eu baixo, ele quer ser CCC. Estão me entendendo? Só que ele não consegue ser CCC. Por que ele não consegue? Porque cabe menos. Porque tem carbono. E o que acontece com ele? Estoura. E isso é a têmpera. Vocês estão me entendendo? Ele não é mais CCC, ele é um reticulado todo diferente lá embaixo. Essa é a diferença de eu subir e jogar na água num caso e subir e jogar na água no outro. História. Não é nem Porque não cabe a tetragonal. solubilidade do... Carbono, cada um. Tá? E esse reticulado todo desmanchado é que é frágil. Esse troço quebrado. Então, na verdade, não é o carbono, pessoal. Vocês estão entendendo? O que é que endurece? O que é que gera fragilidade? Não é o carbono, é a quebra do reticulado. Eu poderia quebrar o reticulado de alguma outra maneira, talvez. E se eu tivesse um outro elemento que tivesse aqui artificial lá? Vai saber. Manganês talvez faça isso. E se eu pegar um cara que está austenítico, que eu mantive austenítico e eu comecei a martelar, o que eu vou fazer com ele? Não vou quebrar o reticulado? Pô, vai temperar também, e não vai ter carbono. Tá? Então assim, pessoal, ó, o que ele chama de solubilização aqui é uma mudança de resistência mecânica em função de mudança de fase. Ou seja, eu subo, dissolvo todo mundo, jogo na água e mantenho todo mundo dissolvido. Tudo bem? Agora vamos continuar com a mesma liga que eu falei para vocês, por exemplo, de precipitação. Tá? Vamos lá. Imaginem que eu esteja com o meu aço com muito pouco carbono, porque carbono a princípio não serve para muita coisa. Estou com o meu aço, pouco carbono, muito cromo e muito níquel. Tudo bem? E ele está solubilizado. Está todo mundo dissolvido aqui a temperatura ambiente. Vocês acham que a resistência mecânica desse cara é alta? Acho que não tem nenhum endurecedor muito grande ali. Não deve ter grande resistência mecânica. E se eu precisar que esse cara tenha resistência mecânica, o que eu posso fazer? Aquecer e aí? Resfriar lentamente. Vamos para essa lógica. Aquecer ele e resfriar devagar. O que vai acontecer? Quebrar o reticulado, por quê? Estou resfriando devagar. Vai sobrar elementos para fora. Isso! Daí, como eu estou resfriando devagar, vai chegar no limite de solubilidade, vai sair e eu vou ter precipitados de alguma coisa, concorda? E por que vai aumentar a resistência? preencher os espaços. Barra de discordância com essas partículas de segunda fase, beleza? Então isso seria um tratamento de precipitação. O oposto, eu estou forçando a precipitação da segunda fase. Mais ainda, como eu precipitaria mais segunda fase ainda?
Não, mas eu estou com a mesma. Tá? Então, na verdade é isso. Se eu aquecer e deixar por mais tempo lá em cima, porque eu disse para vocês, a difusão é dependente de quê? De tempo e de temperatura. Certo? Então, se eu deixar mais tempo lá em cima, eu facilito a difusão. Vai saber se o cromo não quer se ligar com o níquel lá em cima também. Daí, uma hora qualquer, quando eu baixo a temperatura devagar de novo, eu tenho muita partícula de segunda fase. E eu estou resistindo muito mais num aço que não tinha nada de resistência. Não, nesses casos eu não estou ganhando fragilidade. Lembrem de uma coisa, pessoal, eu só ganho fragilidade quando quebro o reticulado. Eu só ganho fragilidade com a tal da tempo. O tamanho de grão também não foi. Tudo bem, mas É influencia. Talvez eu cresça o grão. Sim. Talvez. Pode fazer tratamento. Não, é que tem alguns elementos químicos que tu pode adicionar antes que inibem o crescimento de grão. Tem um monte de manha, tá? Mas na verdade eu penso assim, ó, eu só ganho com carbono, tá? Então, esse tratamento de precipitação, por exemplo, é o típico que eu uso em aço inoxidável para dar resistência em aço inoxidável, porque inox não tem carbono. Não bom, pelo menos. Tá? Então, é um outro tratamento que ele te diz que tu pode fazer para mudar. Tá? A transformação eutetoide, a gente já tem ideia do que é, eu tentei explicar um pouco antes para vocês, né? Tu forçar a transformação eutetoide te facilita, porque tu tem todo o teu componente na mesma distribuição morfológica. Tudo bem? E a transformação martensítica, o que é? Quem já ouviu falar em martensita? Tem gente que chama de martensita. O que é martensita? Ninguém? Martensita é o componente gerado na têmpera. É o reticulado quebrado. Tá? Para vocês verem como não é só o carbono, se eu pegar titânio agora, é perigo eu gerar martensita no titânio e quebrar ele. Tá? Se eu pegar um inox e dobrar, é perigo eu gerar martensita. Mas o carbono no ferro, quando quebra o reticulado, também é martensita. Então essa transformação martensítica é a transformação proveniente da quebra do reticulado. Como normalmente eu quebro um reticulado, normalmente com alguma solução sólida intersticial. Por isso que está sempre ligado ao carbono. Tá? De todos esses, qual é a transformação adifusional? De tudo que está apresentado ali, qual que é a adifusional? Eutetoide. Não, mas o eutetoide tem difusão. Tem difusão. O que é difusão? Não sei. Estou dizendo no começo da aula. É movimento atômico ali dentro. Mas não precisa subir do líquido. A difusão. Não, a difusão não tem no líquido. Eu só estou falando em sólido. Quando vem do líquido, você faz. Ah, não, mas aí o que acontece? Mas ele está falando do eutetoide aqui, né? Ele não está falando do eutético. Eutético, eu pensei. Não, o eutético não. Tu falou que o eutético é uma transformação adifusional? É. Tem razão, o eutético é uma transformação Não é a adifusional. mesma coisa, eutetoide? Eu acho Não, que é. foi o que eu tentei dizer. O eutetoide é quando vem do sólido para dois novos sólidos. É o caso do meu aço. Eu devia ter explicado agora, desculpa. Na verdade, assim, ó, naqueles diagramas que eu mostrei para vocês, eu estava vindo do líquido, e do líquido eu estava gerando dois sólidos. O aço ele é um pouco diferente. Eu venho do líquido, quando eu venho do líquido, eu gero a tal da austenita, que é o ferro alfa com um monte de gente ali dentro. Depois que eu passo do alfa, daí que eu gero os dois sólidos. Acho que Então, foi isso no início da aula. Ah, falei? Tá bom. Então eu tenho um ponto eutetoide também. Vocês estão me entendendo? Esse ponto eutetoide é o que gera essa transformação aqui. Isso aqui está no eutetoide, não está no eutético. Tá, pessoal? Por quê? Porque instantaneamente eu tenho um sólido que virou menor e mandou carbono para tudo quanto é lado. Acorda aí, Fernando. A gente vai ter que entender com mais tempo depois, mas aqui eu também tenho difusão, porque eu estou do sólido para o sólido. O único que eu não tenho difusão é nessa transformação martensítica, porque eu jogo na água para quebrar o reticulado. Tá, pessoal? Mesmo na solubilização eu tenho difusão. Aonde que eu tenho difusão? Hã? Não, porque eu estou difundindo na matriz quando eu subo. Vocês estão entendendo? E ela continua igual aqui embaixo. Tá? Então, isso daqui são os mecanismos que ele propõe para mudar a microestrutura. Tá, pessoal? Daí ele começa... Eu vou tentar falar rápido em difusão para vocês. Ele começa a falar em difusão. Isso aqui a gente vai passar meio batido. Na outra turma eu consegui passar mais tempo. O que é difusão, então? São movimentos que eu tenho no estado sólido. Tudo bem?
existem dois mecanismos: difusão intersticial ou difusão por lacuna. Prestem atenção no que eu estou falando. O normal e o mais fácil de acontecer é a difusão por lacuna, ou seja, eu aqueço o meu material e eu crio lacunas, porque eu estou dando energia térmica. Nessas lacunas que aparecem, é muito provável que um elemento químico pule para ela, pule para outra e pule para outra. E assim ele comece a se movimentar lá dentro. Para que ele se movimente, ele tem que ter uma certa energia de autodifusão. Essa energia de autodifusão é a energia para gerar a lacuna e para ele ter força para pular para a lacuna. Vocês estão entendendo? É assim que, por exemplo, eu tenho um aço com cobre e níquel, sei lá, eu tenho um elemento com cobre e níquel, e se eu aqueço, de repente o níquel todo se junta num lugar. Vocês estão entendendo? Porque eu aqueci todo mundo, criei lacunas e dei energia para o cobre pular lá dentro e se juntar. Essa é uma proposta de difusão que eu tenho. Então é assim que com a temperatura as fases mudam. A segunda proposta é o mecanismo de difusão intersticial. Nesse, o que acontece? Como eu aqueço, eu dou mobilidade no solvente. E o que acontece com o soluto? Entra mais, ele vai pulando de interstício para interstício. Tudo bem? Estamos escutando, pessoal? Olha para mim, cara. O que acontece então? Esse elemento de difusão intersticial ele só vale para átomos pequenos, que são quem? Me dê um exemplo de átomos pequenos. O carbono tipicamente é um. O carbono difunde para dentro do ferro. Na verdade, se eu te der ferro agora, aqueço, te dou carvão agora, aqueço, o que vai acontecer? O carbono do carvão vai entrar para dentro do ferro por difusão intersticial. Vocês estão me entendendo? Ele vai migrar para os buracos do ferro. A tendência seria o quê? Ficar em equilíbrio. Ou seja, todo o carbono perder 50% e todo o ferro ganhar 50% e ficar tudo igual. Só que não acontece. Por quê? Porque satura. Uma hora tu não tem mais buracos para o carbono entrar. Vocês estão entendendo? Então, a primeira proposta, eles propõem uma lei de difusão linear, ou seja, vai até o equilíbrio. Isso não é verdade exatamente pela saturação que se tem. Então, vocês vão ver que a gente tem duas propostas. A primeira é a lei de Fick e a segunda é a lei de Fick. Na segunda ele te diz que o crescimento é exponencial e vai caindo. E isso é uma verdade. Tu difunde mais no início. Depois que tu difundiu muito, tu para de difundir. Essa é a moral da história. Tanto para lacuna quanto para interstício. Tá? Então vamos de novo, pessoal. Como é que acontece a difusão? Por movimento atômico, ou por interstício, ou por lacuna. Muito mais fácil por lacuna, porque a temperatura gera energia de autodifusão para o elemento difundir. É isso que ele está falando. Tá? Então, mecanismo substitucional ou intersticial. Na verdade, ele te fala que a velocidade de difusão é maior em temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque a maior temperatura te dá maior número de lacunas e te dá maior energia térmica para que tudo ande aqui dentro. Tudo bem? Lacunas a gente sabe o que faz, o que são, e a gente te diz que se um átomo tiver que sair daqui para lá, sei eu para onde, ele tem que ter uma energia de autodifusão, certo? Usualmente, a energia de autodifusão é maior para que tipo de elemento? Na verdade, quanto maior a temperatura de fusão, usualmente maior deve ser a tua energia de autodifusão. Por quê? Porque se a temperatura de fusão dos elementos é alta, eles estão solidamente ligados, porque eles têm uma alta força de atração. Estão me entendendo? Se eles estão solidamente ligados, eles não difundem ou não deixam difundir. Estão me entendendo? Então, se eu tiver molibdênio dentro do meu material, aquecer e quiser fazer o meu molibdênio andar, eu tenho que dar muita temperatura. Porque o molibdênio está estável, ele não vai querer se livrar e caminhar. Estão me entendendo? Então, usualmente, quanto maior a temperatura de fusão, maior a energia de ativação necessária. Se vocês olharem, ó, o molibdênio tem 2600 e tem uma alta energia necessária para difundir. Enquanto que o zinco, por exemplo, tem uma baixa energia. Para ti que está quase dormindo, me dá um exemplo de onde eu poderia usar a facilidade de difundir o zinco em termos de engenharia, da nossa vida normal. Assim. Em que tu vê se usar zinco? Telha. Hã? Zinco. Tem ideia? Essas chapas galvanizadas.
É muito normal. O que a gente faz? A gente difunde zinco para dentro do meu material. Tá? A gente pode até dar uma aquecida, o cara tá líquido e ele vai entrando lá para dentro. Por quê? Porque a temperatura para fazer o zinco difundir é baixa. Exatamente porque ele tem um baixo ponto de fusão e, portanto, ele é fácil de entrar dentro da minha malha atômica. Tá? Enquanto que outros não dá. Eu não poderia aquecer molibdênio, botar de molho e entrar para dentro do aço. Não ia entrar. Tá? Pessoal, então ele está te mostrando. Mostrou primeiro o mecanismo de difusão substitucional e agora te fala que os de difusão intersticial são os menores, tá? Ele te dá 3 exemplos ali. Eles não me agradam tanto assim. O carbono é claro, tem que me agradar porque ele entra dentro do ferro. O hidrogênio, nós temos um problema com o hidrogênio, pessoal. Na verdade, o hidrogênio a gente não quer que difunda. Por quê? Quem é que deve difundir? O hidrogênio atômico ou molecular? O atômico. O pequeno é o atômico. O molecular é uma molécula estável. Vocês concordam comigo? Aonde que eu tenho ambientes ricos em hidrogênio? Geralmente em ambientes provenientes de solda. A atmosfera protetora da minha solda pode ter hidrogênio. Ou no ar, ou sei lá o quê. E tem o que comumente nós chamamos de trincas induzidas pelo hidrogênio. Na verdade, o hidrogênio atômico entra para dentro do meu material e quando ele entra por difusão, pela temperatura alta, o que pode acontecer quando ele está lá dentro? Quem ele pode encontrar? Um outro hidrogênio. E se ele encontra um outro hidrogênio, o que acontece? Hã? Por que abre espaço? Explode. Se liga com o hidrogênio, fica mais frágil. Mais frágil? Eu acho. Na verdade, se o hidrogênio encontrar um outro hidrogênio, ele deixa de ser atômico e vira hidrogênio molecular. Quando ele é hidrogênio molecular, o que acontece com ele? Já ouviu falar em bomba? É o princípio da bomba H. Na verdade, o que tu tem na bomba H? Tu tem vários hidrogênios moleculares atômicos. Tu tem vários hidrogênios atômicos lá dentro. Quando bate no solo, tu quebra aquilo e todos os hidrogênios atômicos se ligam com os outros hidrogênios e geram hidrogênio molecular. Quem é que tem que ter mais energia? O átomo sozinho ou o ligado? Sozinho. Tem que ser forte para te manter. Certo? Senão tu te liga com quem é teu par e tu te mantém mais fácil com menos força. Exatamente, porque o hidrogênio atômico tem que ter mais energia do que o molecular. Quando ele encontra o outro, ele liga com o outro e libera a energia que ele tinha que ter para existir sozinho. E isso é a bomba atômica de hidrogênio, é a bomba H. Tá? Na verdade, botando os pés no chão, o hidrogênio então é pequeno e facilmente difunde para dentro do meu material. Em solda, eu tenho comumente o que a gente chama de trinca induzida pelo porque ele libera, claro, ele não explode, mas ele libera pequenas energias, causando microtrincas dentro do meu material. É o que a gente chama de TIH. É o impacto das microexplosões. É o que a gente chama de TIH, trincas induzidas pelo hidrogênio. Isso é um problema em soldagem. E existe um outro material que não está aqui que também difunde bastante, que é o nitrogênio. Esse já passa a ser interessante. Por quê? Porque materiais metálicos ligados com nitrogênio são estupidamente duros. Na verdade, principalmente quando ligados com alumínio. Nitreto de alumínio é um troço muito, muito duro. Então o que as pessoas fazem? Eles botam atmosferas ricas em nitrogênio, estão me entendendo? Sobem a temperatura e bombardeiam algum alumínio com alguma coisa e o alumínio cai para o ar, liga com o nitrogênio, cai em cima do aço e entra um pouquinho e te dá uma camada extremamente fina e extremamente resistente ao desgaste, que faz com que o teu material resista muito mais por fora e bota muito mais em cima disso. Ou tu tem uma outra opção, tu bota alumínio lá no teu aço líquido, verifica que ele tem um pouco de alumínio e tu joga nitrogênio para dentro. E o nitrogênio vai correr e vai procurar o alumínio e vai formar nitretos de alumínio duros também. Não tão duro quanto uma camada, mas vai ser legal. Isso já é estado sólido. Eu só falo em estado sólido, eu não falo em estado líquido. Eu poderia antes botar o alumínio lá no líquido, entendeu? Sim, agora, a difusão do nitrogênio no sólido. Tá certo. Tá? Bom, então esse é o mecanismo que eles te propõem e é assim que as coisas mudam. Por difusão, porque as fases andam. Tá, pessoal? A gente vai acabar o ano que vem, para não ficar muito pesado. Eu também já estou cansado de falar, 2 minutos de aula só.
Só me lembrem onde eu parei, tá? Aqui nos mecanismos de difusão, tá?